Olá, meus queridos. Hoje eu quero falar sobre Adão e Cristo. Cristo como o segundo Adão, conforme a Bíblia nos ensina, que está escrito em Romanos capítulo 5, do versículo 14 ao 21. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Não é, porém, o dom gratuito como ofensa, pois se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Pelo pecado de Adão, a morte entrou no mundo, as doenças, as consequências. Porque Adão, em vez dele escolher a árvore da vida, que é o próprio Cristo, se alimentar dela, ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele teve essa opção. Ele queria viver uma vida independente de Deus, não totalmente voltado para o Senhor ou para a árvore da vida. Mas aqui, Jesus se manifesta como o segundo Adão, porque ele se fez carne. Para que o homem voltasse a ter amizade com Deus, comunhão, precisava ser um homem, mas um homem perfeito. E Adão, antes do pecado, era perfeito, a imagem e semelhança de Deus. Quando ele pecou, o que ele percebeu? Que ele ficou nu, porque saiu a glória de Deus que estava sobre ele. A glória de Deus envolvia Adão. E quando ele pecou, aquela glória se foi. Ele ficou nu diante de Deus. Ele ficou com medo, com vergonha. Mas olha a sequência do texto. Diz assim, que o dom é o presente de Deus, é o dom gratuito de Deus. Porque Cristo conquistou para nós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós vamos ver na sequência do texto. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, pelo pecado de Adão, a morte entrou. Mas pela obra de Cristo, a salvação entrou. Adão cometeu um pecado, uma só ofensa, mas nós cometemos muitas ofensas contra Deus. E a graça abundou sobre cada uma dessas ofensas. Olha o que diz na sequência aqui no versículo 17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Se pelo pecado de Adão entrou a morte, muito mais os que recebem a abundância do favor do dom de Deus, que é a graça, o presente, o dom imerecido. Ela tem muito mais poder. A mudança da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Cristo Jesus. Então nós reinamos em vida, nós saímos da morte, nós saímos do poder da morte, do império da morte, e somos transportados para o reino de vida em Cristo Jesus. Pois, no 18, pois se assim como pela ofensa de um só vem o juízo sobre todos os homens, para a condenação, então todos estavam debaixo da condenação, por causa da ofensa de Adão. Assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Olha aí, nós somos justificados em Cristo Jesus, nós somos justiça de Deus em Cristo. A justiça de Deus é imputada a nós, é colocada em nós. E os nossos atos de injustiça foi cravado na cruz quando nós recebemos a Jesus, quando nós recebemos a sua obra. No versículo 19, pois como pela ofensa e pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha aí, Adão, pelo seu pecado, tornou muitos pecadores, pelo seu ato de pecado.
E aqui a palavra está dizendo pelo ato de obediência de Cristo, muitos são feitos justos. Não é pela tua obediência, é pela obediência de Cristo. Nós somos feitos justos. As pessoas muitas vezes confundem. Eles acham que se eu fizer tudo certo, se eu fizer isso, fizer aquilo, eu se torno justo. Não, você se torna justo pela obediência de Cristo. Olha aí, muda tudo. Você crê na obra de Cristo, você recebe a justiça de Cristo, você recebe a graça de Cristo, você recebe o favor de Deus, o perdão dos pecados, o sangue de Jesus. Tudo vem dele pela fé. Se Adão trouxe consequências de morte, muito mais a obra da redenção de Cristo, que traz vida, que traz graça, que traz o favor de Deus. Então é a obediência de Cristo, não é tua. Lógico que quando nós recebemos a obediência de Cristo, nós somos feitos justos, justificados em Cristo Jesus. Nós vamos andar em obediência pela obediência de Cristo. Você não vai receber alguma coisa de Deus pela tua obediência, mas pela obediência de Cristo. Amém? Então, receba esta palavra. Jesus se manifestou como o segundo Adão. Para mim encerrar esta palavra, diz assim, ó: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior que o pecado. Onde existe pecado, a graça manifesta quando você crê em Jesus, quando você recebe de Jesus. Amém? Para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então hoje nós reinamos em justiça, nós reinamos em Cristo e nós estamos em vida e vida eterna em Cristo Jesus. Então receba esta palavra, receba a vida em Cristo Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando grandemente. Fique na paz. Até o próximo vídeo. Amém?